São 8 horas em Brasília, eu sou a repórter Duda e começa agora o Jornal Animal. Hoje o Jornal Animal vai falar sobre a anatomia na medicina veterinária, fazendo uma breve introdução sobre a osteologia e suas classificações. Nessa reportagem nós vamos falar um pouco sobre a visão geral em relação às funções, às características e suas classificações. O tecido ósseo é o principal componente do esqueleto e pode ser dividido em até 3 categorias, que são a função mecânica, a proteção e o metabolismo. Para entendermos um pouco mais sobre o assunto, nós vamos ouvir agora a repórter Valesca, que vai falar um pouco sobre a função mecânica. Boa noite, Duda, tudo bem? Eu vou falar um pouco sobre os ossos e a função dele, tá bom? O osso, ele é um conjunto de tecidos com uma função específica, tá bom? E uma das funções dele é a sustentação. Sustenta o nosso corpo para fazer os movimentos, para proteger os nossos órgãos, exemplo, coração e pulmão. E ele faz a hematopoiese, que é a função da célula sanguínea, né, dentro do osso. E ele faz uma reserva de minerais também, que é o cálcio e o fósforo. Vamos falar agora com a repórter Ana, que vai nos explicar um pouquinho mais sobre a função proteção. O sistema ósseo, ele tem a função de proteger os órgãos mais importantes, na qual que não pode acontecer acidentes externos. Podemos dizer que o sistema nervoso central, por exemplo, ele está dentro da nossa estrutura óssea, onde podemos ver a proteção do encéfalo. Temos nossos ossos do crânio, a proteção da nossa medula espinhal, temos as nossas vértebras, a proteção do nosso coração, do nosso pulmão, temos a nossa caixa torácica. Então podemos ver que a função da estrutura óssea é proteger. O osso é um tipo especializado do tecido conjuntivo, onde podemos ver que histologicamente sua estrutura ela é formada por diversas células, por várias células. Eu acho que você já ouviu falar sobre a matriz óssea. O que seria essa matriz óssea? Do que ela é formada? Ela é formada por material calcificado. O que significa a palavra calcificado? Seria quando o cálcio ele é maior do que o normal. Então, ele deixa o tecido endurecido por conta da quantidade de cálcio. Então, podemos ver que o tecido ósseo ele é formado por células. Então, dois exemplos, vou te dar 2 exemplos, onde podemos ver que a célula imatura ela é responsável pela síntese da matriz extracelular. E também temos osteoclásticos, o que significa que ele é responsável e faz parte do processo da modelação do sistema ósseo. Fique mais para ver várias informações importantes que daremos para você. Como é bom a gente aprender, não é? Então, agora nós vamos chamar a repórter Uberlânia, que vai nos explicar um pouco sobre a função metabólica. Boa noite, Duda. Então, outra função é o papel na homeostase dos minerais. Ele tem uma função metabólica. Funcionando como uma reserva de cálcio, fósforos e outros minerais. Quando necessário, esses íons, eles podem ser liberados na corrente sanguínea com ações hormonais. Pois é, outra característica muito importante é que dentro de muitos ossos existe a medula óssea vermelha. E é essa medula que é responsável pela síntese das células no sangue. Esse processo é chamado de hematopoiese. Volto com você, Duda. E vamos chamar agora a repórter Maria Johanne para falar um pouco sobre a classificação óssea. Os ossos, eles são classificados principalmente em 4 tipos. São eles os ossos curtos, que são compostos por carpo, tarso e sesamoides. Também temos os ossos planos, que são compostos por ossos do crânio, ossos da escápula, externo, ossos da costela e quadril. Nós também temos os ossos longos, que são classificados por fêmur, húmero, tíbia e rádio. E também temos os ossos irregulares, que são as vértebras, o osso atemporal, o osso esfenoide e o osso mandibular. Essas classificações são importantes tanto para o estudo de anatomia, quanto também para o auxílio em clínicas, como diagnóstico por imagem, diagnóstico de doenças ósseas, mas também para a realização de cirurgias. O esqueleto axial ele é composto pela coluna vertebral, pela caixa craniana e pela caixa torácica, que é composto também pelo osso externo e pelas costelas. Já o esqueleto apendicular, ele é formado pelos membros pélvicos e os membros torácicos. Como foi dito, o esqueleto axial ele é composto pela caixa craniana,
pela caixa torácica, que é composto pelas costelas e pelo osso externo, e pela coluna vertebral. Já o esqueleto apendicular é formado pelos membros pélvicos e pelos membros torácicos. Temos também o esqueleto visceral, que ele está relacionado com as vísceras. No cão, por exemplo, temos o osso peniano, que é um osso que fica dentro do pênis do cachorro. Bom, como foi falado, o esqueleto axial ele é composto pela caixa craniana e os ossos do crânio eles são o frontal, o incisivo, o lacrimal, o zigomático, temos o pterigoide, o occipital, parietal, palatino, temos o vômer e ele faz parte da caixa craniana. Já a caixa torácica ela é composta pelas costelas, pelos ossos da costela e pelo externo, também a coluna vertebral. E o esqueleto apendicular ele é composto pelos membros pélvicos e torácicos. O esqueleto apendicular ele é composto pelos membros torácicos e pélvicos. Os membros torácicos temos o húmero, a escápula, húmero, temos una, rádio e metacarpo, carpo e as falanges. Já nos membros pélvicos nós temos o fêmur, a tíbia e a fíbula e também o metatarso e tarso, junto com as falanges e os sesamoides. E agora nós vamos falar sobre os acidentes ósseos com a repórter Ana Júlia. Irei abordar sobre acidentes ósseos. O que são? São regiões do osso em que há a inserção de músculos, tendões, ligamentos ou produzidas por pressão arterial. Eles possuem faces, bordas, cabeça e terços. As faces é a área mais ampla, podendo ser lateral ou medial. As bordas está relacionada com as quinas do osso. Os terços é a divisão do osso de acordo com a região, podendo ser proximal, medial e distal. As cabeças é a parte mais redondinha da ponta do osso. Ele tem o seu comprimento e na ponta, a parte redondinha seria a cabeça. Exemplo claro podemos ver no fêmur e no húmero.